possa ver na glória, lembrando da vitória. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Ó, creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro e no em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós temos confessado que somente cremos, porque nos foi ensinado que tudo é possível àquele que crê. E temos também cantado que nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro e tem derramado este amor em nossos corações através do Espírito Santo. E é por isso que nós confiamos em ti e colocamos nossa fé exclusivamente no Senhor, no sacrifício expiatório que foi feito na cruz em propiciação pelos nossos pecados. Nós nesse instante colocamos a nossa fé nisto, Senhor, e pedimos que o Senhor ajude a cada um de nós a continuarmos na nossa jornada, na nossa caminhada aqui nesta terra, porque dependemos exclusivamente de ti para isso. Nossos esforços de nada adiantarão, nossas lutas e preocupações de nada adianta, Pai. Mas tu, conhecendo as nossas vidas e sabendo das nossas fragilidades, tem nos dado aquilo que há de melhor para nós lutarmos contra as tentações do adversário. Tu tem nos dado a tua palavra, e a tua palavra nos ensina como vivermos de acordo com a tua vontade, e estando de acordo com a tua vontade estamos protegidos, porque estaremos pisando no terreno santo. No nome de Jesus Cristo, ajuda cada um do teu povo, a cada um dos teus filhos. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus. Vocês podem sentar, já cantaram em pé. Os irmãos avisam que o som está chegando bom agora, mas com um chiado muito alto, quase da altura da voz. Então pode baixar esse outro microfone aqui, qualquer uma outra coisa que não seja um microfone de transmissão. Muito bom, vamos ver se assim resolve. Nós vamos fazer de um jeito para que o local de gravação fique perto do local da transmissão, porque aí quem está cuidando da mesa de som sabe o que está acontecendo com onde está gravando. De um lado e do outro, temos lutado muito e não tem dado certo até hoje, e não dá para enviar recado de lá para cá, não é? Mas, irmãos, recebam o meu abraço fraternal no nome do Senhor, tanto aos irmãos que estão presentes, quanto aos irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Irmão Ronaldo Santos, Deus te abençoe. O Ronaldo está nos Estados Unidos, nos ouvindo e nos avisando como é que o som está chegando lá.
observe que isso é só quando começa o culto. Eu acredito ser os pais das crianças que mandam isso. O irmão Igor Henrique está no Rio Grande do Sul também, conectado conosco, ouvindo também a nossa transmissão. Como os irmãos lá de Betim, irmão Adão, o irmão José Adão e vários outros espalhados por aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos ao vivo agora, diretamente do Tabernáculo É Perfeito. Acredito que aquele horário está certo. São 18 horas e 25 minutos, é isso mesmo? 18 horas e 25 minutos. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu gostaria de continuar com vocês hoje o culto que nós tivemos na sexta-feira da Paixão, por assim dizer, sexta-feira santa. E naquele culto nós aprendemos sobre a fé de Cristo no jardim do Getsemane. E desde já, aqui tem, deixe-me ver, essa oração a favor do meu filho, irmão e família. Uma rendição de oração. Aqui nós temos, precisaria de 8 em 8 minutos alguém também controlar aquela parte lá. E aqui tem um pedido de oração, faremos isso no final do culto. E antes que eu esqueça, eu quero agradecer a presença dos visitantes, um primos nossos, né, Dona Socorro. Tá tudo bem? Deus abençoe, é um prazer tê-la conosco. Alguém mais? Sua filha, é isso? Ok, faz muitos anos que vi, muito tempo. E cada um de vocês que estão conosco nesse instante, Deus abençoe e que possamos ter um bom tempo na presença de Deus. Bem, eu gostaria de convidar vocês para ficar de pé outro instante, para lermos uma porção das Escrituras. E você que tem sua Bíblia, eu quero que vocês abram juntamente comigo no livro de Efésios, no capítulo 4 e o versículo 5. Efésios, capítulo 4 e o versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de vós, ou a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Senhor Jesus, Tu és a nossa grande fonte da vida, de conhecimento e de bondade, da infinita misericórdia. E nesse instante nós nos colocamos diante de Ti, pedimos perdão por nossos pecados, pedimos que o Senhor inspire os nossos desejos e as nossas vontades, que o Senhor controle as nossas emoções e que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. E se há alguma coisa em nós que não é Tua, que o fogo do Espírito possa tirar isso das nossas vidas. Não pedimos apenas bênção sobre os nossos físicos e mortais, mas pedimos principalmente pelas nossas almas, porque queremos estar bem com o Senhor. E quando chegar o momento de prestarmos contas diante de Ti, queremos estar limpos e purificados pela lavagem da água, pela palavra. Esta é a nossa oração, Pai. É o que nós necessitamos agora. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós tivemos uma pequena reunião na quarta-feira à noite, na sexta-feira, depois do culto, foi na sexta, quarta-feira, apenas com 5 irmãos, aqueles que ajudam, né, diretamente a fazer alguma coisa aqui na igreja. E ali eu disse que as pessoas não têm compreendido o que é fé, as pessoas não têm compreendido o que é receber fé, o que é ter fé. Então, no culto de sexta-feira, eu esperava que a igreja estivesse lotada. Nós pregamos sobre a fé de Cristo no jardim, onde nós aprendemos que a vitória de Jesus, Ele obteve a vitória, não foi na cruz. A vitória Ele alcançou no jardim do Getsemane, quando Ele conseguiu colocar diante de Deus o que estava passando dentro de si. E ele disse: eu gostaria muito de não passar por isso. Se possível, tira isso de mim. Passa de mim este cálice para que eu beba.
Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E quando Jesus pôde deixar de lado o seu próprio desejo, seu próprio pensamento, sua própria vontade, e se colocar debaixo da perfeita vontade de Deus, ali ele obteve a maior vitória de todos os tempos. Dali ele caminhou para o Calvário vitorioso, porque ele conseguiu vencer seus próprios desejos, sua própria vontade, em benefício ou em prol da vontade de Deus. Aprendemos que enquanto você não descobrir este segredo em sua vida, enquanto você tiver seus próprios desejos e achar que tem o direito, que tem a razão, achar que tem direito, que pode fazer seus desejos, que pode fazer o que vem na sua mente, que pode cumprir o desejo do seu pensamento, enquanto você estiver nesta situação, você jamais poderá ser um vencedor, jamais poderá ser uma vencedora em Cristo. Só vencem aqueles que disserem: Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E dali por diante, Jesus caminhou pela fé do Pai, a fé que o Pai colocou nele. E com aquela fé em si, então ele foi ao Calvário e pagou o preço por cada um de nós. E nós temos que estar dispostos também a pagar o preço. E às vezes não estamos tão dispostos assim. É só alguém nos machucar, é só alguém nos magoar, que nós já colocamos o nosso ego, a nossa ideia, aquilo que achamos que deve ser, acima de qualquer coisa, porque nos vemos acima de qualquer suspeita. Então, quando fazemos isto, nós mostramos que o nosso direito, nosso desejo, a nossa vontade ainda está tendo privilégio e não a vontade de Deus. Às vezes vocês pensam que quando lemos algo, e eu já tentei tirar isso da cabeça das pessoas há muito tempo, às vezes as pessoas pensam que quando pregamos determinadas coisas ou entramos por determinados detalhes, as pessoas pensam que temos preparado alguma coisa contra alguém, como a carapuça, ou seja, onde for. No culto de domingo à noite, eu ia pregar algo. E, no entanto, eu senti que não era o tempo, não era para fazer aquilo naquele dia. Então, no culto de quarta-feira, eu também não pude falar. Mas, quando terminou o culto, eu li isto para os irmãos aqui. E eu acredito que hoje seria um bom momento para ler. Porque se eu tivesse lido antes, não é? Eu não li para 5 ou 6 irmãos aqui, depois que o povo for embora. Então agora eu posso deixar isso registrado para ver se alguém pelo menos aprende alguma coisa com isso. Aquele deveria ser o motivo de cada cristão. Deixa a parte disso aqui, número 4, mais ou menos. Isso aqui, 4. Aquele deveria ser o motivo de cada cristão e de cada pessoa na igreja. Nos ajuntar e nos unir. Seja qual for o voto da igreja, isto é em que devemos nos firmar. Então nós temos que ter um homem que crê, que pregue a palavra de Deus. Se o homem não faz isso, então arrume alguém que realmente o faça. Essa é a maneira que devemos nos firmar. E se a junta dos administradores não quer se firmar pelo que é correto, então é nosso dever eleger um que se firme no correto. Então, quando vocês o fizerem, fique do lado dele. Depende de vocês. Fiquem ao lado. E todos juntos estamos firmes numa coisa. E esta é Deus. Se o membro comete um erro, não o despreze. Ajude-o, levante-o, junte-se e escute um ao outro. Isto é o que dizem as Escrituras. Quando cometemos um erro, vamos perante Deus. Antes de irmos à presença de Deus, nós temos que ir até a pessoa que magoamos. Eu li quarta-feira, à noite aqui, quem lembra? 2 diáconos estavam, o irmão Paulo estava, o irmão Júlio estava, o irmão Biratã estava, tinha um visitante também, o Jacó estava. Eu vou ler de novo. Se o membro comete um erro, não o despreze. Ajude-o. A primeira coisa que você faz é o quê? Não quero ver mais este homem, não quero ver mais essa mulher, seria melhor que não cruze mais meus batentes. Se você não estiver disposto a amar seu inimigo, você não pode se chamar de cristão. Quanto mais um irmão que falhou, cometeu uma falha. E se você não tiver a humildade e a capacidade de sentar ao lado do seu irmão, porque ele te magoou, não se chama de crente. Melhor criar a vergonha na cara. Eu vou dizer alguma coisa para vocês. Muitas vezes, quando estamos conversando e as pessoas me perguntam e
conversamos alguma coisa da mensagem, muitas vezes eu fico quieto e não abro minha boca. E minhas respostas parecem ser evasivas. Porque eu sei que naquela hora você não está disposto a aprender. Porque se num culto, de tudo que temos falado e ensinado, se as pessoas não têm aprendido como se comportar como cristão, então em outra hora não fale comigo. Estamos aqui 3 vezes por semana pregando a palavra. E eu não entendo porque determinados comportamentos ainda acontecem em nosso meio. Se o membro comete um erro, não o despreze, ajude-o. Levante-o. Não tente derrubá-lo. Junte-se e escute um ao outro. Isto é o que diz as Escrituras. Quando cometemos um erro, vamos perante Deus. Mas antes de irmos à presença de Deus, nós temos que ir até a pessoa a quem temos magoado. Mensagem, uma libertação total, parágrafo 58 e 59. Se alguém não tem a mensagem e por isso poderá dizer a desculpa que não sabia dessas coisas, podemos tirar uma cópia para vocês. Do jeito que estava aqui quarta-feira, continua até hoje. Estas coisas, viu? Pois bem, vamos continuar. O Senhor Jesus, ele se desprendeu do seu desejo e de sua vontade e ele foi até o Calvário, seguindo a vontade do Pai. E dali por diante, ele obteve, ele estava com uma fé. E ele recebeu diretamente de Deus. E esta fé que fez com que Jesus enfrentasse a cruz, é desta fé que nós necessitamos, que nós precisamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 13, ele disse: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Veja isso. Paulo disse, nós temos o mesmo espírito de fé. Então ele aqui está associando fé, não apenas com um pensamento, com um desejo, você dizendo, eu tenho fé. Isso todo mundo diz. Mas ele está nos mostrando aqui espírito de fé. E quando se tem esse espírito de fé, você crê e você testifica, você fala daquilo que você crê. Veja isso. Se é verdade que a boca fala daquilo que está cheio o teu conhecimento, ou o teu coração, então aquilo que você fala deve ser aquilo que você vive. E se você diz que tem fé em Deus, ou tem esse espírito de fé, e no entanto age o contrário a isto, você está sendo um hipócrita. Uma pessoa hipócrita, que demonstra ser uma coisa quando na verdade é outra coisa. Mas uma vez que realmente você recebe o espírito de fé, então você crê. E uma vez que você crê, você não consegue ficar calado, porque você fica cheio daquilo. E uma vez que você se enche, você transborda e leva aquilo adiante. Se aquilo foi bom para você, então você começa a ajudar outras pessoas. Então, quando Deus criou em si mesmo seu plano, observe o que diz a carta aos Efésios, que fomos elegidos nele mesmo antes da fundação do mundo. Se Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, foi lá antes da fundação do mundo que Deus arquitetou todo o plano da redenção. De redenção e restauração. Então, quando Deus em si mesmo, ele criou seu plano, ele falou aquele plano. E logo a sua fé, observe isso, se manifestou. E quando a fé de Deus se manifestou, aquilo se materializou ou se tornou realidade. Vê? Paulo disse que a fé é o firme fundamento. William Branham disse que a fé é uma substância, é uma coisa substancial. A Bíblia nos explica que sem fé é impossível agradar a Deus. E também, se a fé é algo que estava oculto, a fé estava escondida, a fé estava oculta. E nós lemos no culto de sexta-feira, que a respeito do que Moisés disse lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que as coisas ocultas são do Senhor nosso Deus, mas quando elas são reveladas, é para nós e para os nossos filhos.
Então aquilo que estava oculto e estava com Deus, você não poderia viver aquilo, nem crer naquilo, você nem sabia. Então se Deus revelou algo lá na era passada, há 100 anos atrás, aquelas pessoas dali, elas viveram aquilo. Mas elas não puderam estar no tempo que você vive, e agora Deus revelou mais um pouco do seu conhecimento para nós. Então agora nós temos que viver a fé que eles tiveram, e viver a fé que Deus revelou para este tempo. Isto quer dizer que cada vez que o tempo vai passando e as coisas vão se tornando mais difíceis, aqueles que viverem naquele tempo de mais dificuldade terão que ter uma fé maior. A sua fé terá que ser acrescentada. É de fé em fé, diz as Escrituras. De glória em glória. De conhecimento em conhecimento. Então você não pode ter apenas 10% de fé e achar que você tem toda a fé. Agora, se Deus só revelou uma pequena porção para esse dia, esta pequena porção tem que ser revelada a você 100%. Caso contrário, você não estará vivendo a fé de Deus enquanto você está aqui na terra. Veja isso. Bem, se a fé é algo que estava oculto, mas no entanto tem sido revelado, então a fé é como estar em uma viagem. Pense nisso agora a respeito da fé. A fé é como se você estivesse em uma viagem, e nesta viagem você não sabe aonde se vai. Você está sendo levado, sendo conduzido. Você não sabe aonde vai. Mas enquanto você caminha, você sabe com quem se está indo. Veja a diferença agora. Você não sabe aonde vai, mas no entanto você sabe com quem você está indo. E quando você sabe com quem está indo e você tem confiança naquele que te está conduzindo, então e por isso precisa de fé. Para que você saiba que aquele que está te conduzindo está te levando para o lugar correto. E não para um buraco. E não para um abismo. E não para uma prisão. Observe o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 8. Ali nos diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Quando eu disse antes que a fé seria comparada a uma viagem que você caminha sem saber para onde vai, no entanto, sabendo com quem se está indo, você diz, puxa, isso está ao contrário, porque eu sei que estou indo para o céu, eu sei que eu estou indo para a glória eterna, pelo menos eu sei que eu estou indo para a vida eterna e tal e tal. Como é que eu não sei para onde vai? Pois bem, você sabe do céu, você sabe da vida eterna, você sabe do milênio, você sabe todas essas coisas. Mas diga-me, onde é esse lugar? Onde é o céu? Onde é a eternidade? Onde é o milênio? Você diz, bem, o milênio é aqui na terra. Eu te pergunto, você conhece o que da terra? Você conhece o que do céu? E às vezes você fica pasmado com determinadas coisas. William Branham disse, quando você morrer e for para o céu, você ficará surpreso, porque vai descobrir que não saiu do lugar, porque o céu é aqui. Veja, bem, onde vamos passar nossa eternidade? Nós estamos aqui e vamos morar aqui. Não importa se seremos levados desta dimensão no arrebatamento, não importa se passaremos 3 anos e meio numa dimensão diferente, nas bodas do Cordeiro, mas você sabe que a Bíblia diz que regressaremos com Ele. Regressaremos com Ele. Então alguma coisa vai acontecer que não adianta você bater sua cabeça agora. Abraão não ficou preocupado no lugar a sua parentela e vai até a terra que eu te mostrarei. E ele saiu caminhando, foi se liberando de cada um dos seus parentes, levou seu pai, ficou atrapalhado, o pai teve que correr no caminho, levou Ló, o seu sobrinho, se atrapalhou com seu sobrinho, ele teve que ficar também pelo caminho. Enquanto Abraão não ficou só, Deus não veio para ele, ele mostrou mais um pouco do plano que tinha adiante. Então observe isso aqui. A fé é como se você estivesse em uma viagem, sem saber para onde vai, mas sabendo com quem você está caminhando, ou quem está te conduzindo. E Paulo, escrevendo aqui, disse que Abraão saiu, e pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Bem, se você caminha na luz, de acordo com as Escrituras, assim como ele está nessa luz, então você sabe que você está caminhando com ele. Não foi isso que João disse para você? Se andarmos na luz como ele na luz está, então nós temos comunhão uns com os outros e o sangue nos cobre. Amém? Então se você caminha na luz,
como ele está e é esta luz, então você está caminhando com ele, e isto de maneira nenhuma deveria fazer diferença para onde você vai. Por isso você não está preocupado com medo de ir para o inferno. Porque enquanto se você está caminhando na luz, se você está caminhando com Deus, você sabe perfeitamente, Enoque caminhou com Deus e Deus o tomou para si. Então não tem como você caminhar na luz com medo do inferno. Não tem como você caminhar com Deus e com medo de ir para o lago de fogo. Você só terá que ir para o lugar onde Deus vai. Onde Ele está te levando. Vê? Então não é questão de você saber para onde eu vou, mas com quem estou indo. É disto que se trata a fé. Isto é tudo o que é fé. Caminhando com Ele e confiando nele, confiando exclusivamente nele. Isto de fato é a evidência. Que se está então crendo no que Ele tem revelado. Quando você crer naquilo que Deus tem revelado a você, então cabe a você agora caminhar sob ou debaixo desta revelação. Em nenhum outro lugar você deve caminhar. Caminhar debaixo desta revelação. Você sabe que esta revelação antes estava oculta para você. E Deus então te mostrou. Então quando ninguém mais sabe disso, as pessoas não sabem com quem você está, ela não sabe, as pessoas não sabem que você está obedecendo uma voz oculta no teu interior. Né? Elas não sabem que você tem escutado a voz de Deus. Está escondido para as pessoas do mundo, mas não está escondido para você. Você sabe quem você tem escutado. Você sabe que tem escutado as palavras da vida. E estas palavras de vida não podem te colocar outra coisa a não ser a vida do próprio Deus. Jesus disse, minhas palavras são o quê? Espírito e vida. Vê? É assim que acontece. Então você observe isto. Quando isto foi revelado a você, não foi revelado para os outros. Os outros ficaram sem esta revelação. Então eles não sabem com quem você caminha. E por eles não saber com quem você caminha, eles não têm certeza aonde você vai. Mas quando você sabe que está caminhando com Deus, você sabe que só pode ir ao lugar aonde Deus está. Vê? Esta é a verdade. Nós sabemos que há um só Senhor. Isso está registrado na sua Escritura. E se há um só Senhor, é por isto que só pode existir uma só fé. Não pode haver duas fés. Não pode haver dois senhores. Só há um Senhor e por isso só há uma fé. Isto é o que está registrado em Efésios 4, versículo 5, onde nós lemos. Então você agora entende, portanto, que a fé é a substância de alguém. Observe isto agora. Quando William Branham pregou a fé é uma substância, entenda agora porque ele pregou tal coisa. A fé é a substância de alguém, não algo. A fé não é uma coisa ou alguma coisa. A fé é a substância de alguém. Por isso é uma fé, porque há um só Senhor. Eu repito, a fé é a substância de alguém, não algo, mas a substância de alguém. Bem, vamos ver em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, o apóstolo São Paulo estava nos ensinando sobre a fé. E se você estiver aprendendo nesta noite sobre a fé, como eu espero que você esteja, você estará aprendendo sobre Deus mesmo. Lembre-se que eu acabei de vos dizer que a fé é a substância de alguém. E se existe apenas uma fé, porque há um só Senhor, então esta fé é a substância do próprio Deus. Veja isso. Isso é importante para o nosso aprendizado. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Veja isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então você tem agora esse versículo falando desta fé como fundamento. Desta maneira, então, nós vemos que a fé é uma certeza e uma convicção. Você diz, escuta, onde você quer me levar? Bem, a certeza não é a convicção. Veja isso. A certeza é a pessoa. E se agora eu estou tratando desta fé, eu estou tratando de Deus mesmo.
A certeza é a pessoa. E você terá que ter convicção nesta substância, ou nesta parte desta pessoa, Deus mesmo que tem se revelado a você. Deus mesmo que se tem revelado a você, Ele revelou a você seu plano, para que você tivesse a plena certeza que enquanto você caminhasse adiante neste plano, que Deus tem revelado a você, por sua presença pessoal, Ele estaria durante todo o tempo te conduzindo através de sua vontade, até que você estivesse na posição que Ele quer que você esteja. Este é um caminhar seu aqui na terra. Quando você chegar na posição que Deus quer que você esteja, então Ele diz, este é meu Filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. E você torna-se um com Deus. Você se torna um com Deus. Eu estou dizendo um, não dois. Você se torna um com Deus. E Jesus disse que isso tinha que acontecer. Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, vós em mim e eu em vós. Jesus disse para que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Vê? Então por isto que há apenas uma só fé. E Paulo disse que todos os filhos de Deus terão que chegar a esta unidade da fé, a ponto de todos dizerem a mesma coisa, de terem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isto é as Escrituras. Então veja que Paulo disse que a fé não é uma certeza, senão a própria certeza. Então, deixe-me ver aqui se eu posso ser mais claro com vocês. O que Paulo disse aqui, que a fé é o firme fundamento, que a fé é uma certeza. Não é isto que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a fé é a certeza. Eu não sei se tem acento neste A. Não. Bem, a fé não é uma certeza. A fé é a certeza. Isto está tratando de Deus mesmo. Vamos seguir aqui. Esta palavra a é o artigo ao qual muda de uma para outra coisa. Ou muda de uma coisa a uma pessoa. Por isso, temos que desmitificar algo, que as pessoas, quando pensam sobre fé, elas têm um pensamento como uma coisa agradável que sentiram, e porque se sentiram bem, acharam que aquela confiança era fé, e todas estas coisas. Então, as pessoas, elas, vamos dizer assim, os seus sentidos ficam à flor da pele, né? Isso falando no sentido religioso. E elas acham que têm fé, que adquiriram fé suficiente para fazer qualquer coisa. Não, senhores. A fé está longe disso. A Bíblia fala a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não a fé de um homem, a fé de uma mulher, a fé de quem quer que seja, mas a fé do próprio Jesus. Isso está tratando dele mesmo. Por isso você tem que perceber essa diferença, onde Paulo está nos dizendo, a fé não é uma certeza, a fé é a própria certeza. E este artigo A está falando da pessoa, de uma pessoa, Deus mesmo. Pois bem, exatamente. Então esse artigo, né, que é chamado artigo definido, é muito importante de entender de como ou de quem se está falando. Quando se trata a fé, é a certeza, isto não está tratando de uma coisa ou de algo. Isto está tratando de uma pessoa. Isto está tratando de Deus mesmo. Na Bíblia Sagrada, na Escritura, quando se fala do Espírito, se fala da pessoa do mesmo Deus. Agora você sabe que o Espírito não é uma pessoa no sentido que você tem de o que pessoa é. Quando você diz eu vi uma pessoa, então automaticamente você já imagina em um corpo físico, em alguém com braços, com perna, com cabeça, com olhos, cabelos ou careca, ou seja o que for. Esse é o sentido que temos como pessoa. Mas na mensagem, quem é esse? Melquisedeque, William Branham nos mostrou o que é uma pessoa. Ele disse que uma pessoa é uma personalidade. Quando se trata da pessoa de Deus, está tratando-se do ser de Deus, do ser pessoal. Ele é uma personalidade. E por isso, ele é uma pessoa. Vê?
Um cachorro não pode ser uma pessoa, um gato não pode ser uma pessoa, porque eles não têm uma personalidade. Vê? Eles têm a personalidade animalesca, que não já seria uma outra explicação, mas não personalidade como pessoa que sente, pensa e age, e não apenas que é movido por um instinto. Não, senhores, um instinto de preservação ou algo assim. Então observe isto, e observe estas coisas que estamos aprendendo sobre fé. Na Escritura, quando se fala do Espírito, se fala da pessoa do mesmo Deus. Mas também quando se fala do Espírito, isso está falando da essência ou da vida. Vê? Quando se fala do Espírito, se fala da essência ou da vida. E também quando se fala do Espírito, está se tratando da pessoa de Deus. Então, quando você fala sobre o Espírito Santo, depende de como você coloca o artigo, como você define aquele artigo. Você está tratando de Deus como a essência da vida, e você estará tratando sobre Deus como a pessoa de Deus, a personalidade de Deus, a personalidade que estava oculta e com o passar do tempo foi se revelando a nós. Então Paulo não está falando aqui da fé como uma certeza, ele está falando da fé como a certeza. Está entendido isso? Então agora entenda por que temos chegado a este ponto nas Escrituras. Esta palavra, certeza, ela foi traduzida da palavra grega para o nosso idioma, e a palavra ali, no original, é upostasis. Bem, deixe-me ver como colocar esta palavra aqui para vocês. Você veja na Escritura antiga, não é? Nós temos esta palavra aqui. Eu chamaria de upóstasis. Esta palavra grega, foi com esta palavra que traduziram para o nosso idioma a palavra certeza. E você tem isto na sua Escritura. Eu já vos disse a importância que temos de entender as palavras. Se você não entende as palavras, você não tem, então, um vocabulário, você não tem um idioma próprio. E é uma pena morarmos em um país, pertencermos a uma sociedade, a uma nação, onde entendemos tão pouco do nosso próprio linguajar. Aqui temos uma criança com alguns meses, já um ano, né? Um ano e pouco já. Mas ela ainda não aprendeu todas as palavras, ou nem uma boa parte delas. Se ela fosse levada, transportada para um outro país, fosse transportada para os Estados Unidos, ela já aprenderia a chamar a papai em inglês logo no começo. Agora, mamãe também em inglês. Não é? Se fosse para outro lugar, falaria italiano ou qualquer coisa, porque ela ia prestar atenção naquilo. Então, por quê? Se você nasce e você cresce, você aprende a falar as palavras que são pronunciadas ao teu redor, por que depois você tem que ir para a escola? Você precisa entender o significado de cada palavra que você aprendeu. Mas, a tendência é não irmos, a tendência é não estudarmos. Temos que trabalhar, temos que isso, temos que aquilo, e às vezes só pensamos nisso quando estamos numa idade já avançada que já não podemos mais. Não é? Então ficamos pela metade, trabalhamos pela metade, aprendemos pela metade, interagimos pela metade, ganhamos pela metade, negociamos pela metade. Isto porque não temos uma boa comunicação, porque não aprendemos a essência da nossa comunicação. Então, quando se trata de Deus, quando se trata de fé, quando se trata de vida eterna, quando se trata de tudo que diz respeito ao santo trato e piedade, nós precisamos também entender as palavras. E o profeta de Deus, ele fez isso. Ele ia no grego, ele procurava no hebraico, diaglota enfático, em dicionário, em traduções das Escrituras, e tudo para poder pegar a palavra raiz e trazer para os nossos dias o que aquilo representa. Por isso eu estou mostrando para vocês isto hoje, e durante esse tempo que estamos pregando sobre a doutrina de Cristo, nós temos entrado em muitas questões quanto às palavras do Novo Testamento. Porque todo Novo Testamento fala desta hora. E o Novo Testamento, sendo escrito naquele linguajar grego e tudo mais, apesar de que Jesus falava, creio que o aramaico e os apóstolos e tudo, mas foram escritos em a língua grega, foi uma língua universal. Deus usou 3 raças. Os judeus, através do qual vem a salvação. Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Os romanos,
pelo grande império que iniciou há tanto tempo atrás, e com isso houve aberturas de estrada e aquilo ganhou o mundo. E eu sempre digo por isso, Paulo quis pregar o evangelho em Roma, porque ele sabia que dali haveria uma abertura para vários lugares. E a outra raça, a outra nação foi os gregos, com uma língua universal, com uma língua que poderíamos dizer a nível humano, é uma língua perfeita, ou quase perfeita, ou beira a perfeição, porque cada coisa tem o seu significado. Vê? Então observe, eu falei tudo isso agora para que você entenda porque chegamos nesta palavra. A palavra certeza foi traduzida da palavra grega upóstase, a qual também foi traduzida em Hebreus 1:3. Em Hebreus 1:3, como ali está falando da mesma pessoa de Deus. E outra vez ali em Hebreus capítulo 1, versículo 3, está também a palavra upóstase, onde diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, vê? Aqui está tratando o quê? Bem, observe o que você está lendo. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Sabe como está aqui? Isso significa, e a imagem da sua substância. Vê? Esta palavra pessoa, ela está como upóstase. Do mesmo jeito que a palavra certeza foi traduzida da palavra upóstase, a mesma coisa é quando se tratou da pessoa de Deus, aqui em Hebreus 1, versículo 3. A mesma palavra grega foi usada. Vê? A mesma substância que é Deus. Veja isto agora. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a mesma substância que é Deus. É isto que Paulo está nos mostrando. Continuando. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu li esse versículo para mostrar para vocês que dentro desse versículo foi usada a mesma palavra grega upóstase. Lá foi usada da palavra certeza. E aqui para falar da pessoa de Deus mesmo. Então vemos outra vez que esta palavra upóstase foi também traduzida como confiança. E não confiança como advérbio, mas confiança como uma pessoa. E quando não se conhece isto, não consegue se encaixar a doutrina bíblica. Vê? E é por isso que as denominações estão da forma que estão. Porque não tiveram mestres ordenados pelo Espírito para realmente ensinar tal ensinamento do Espírito para as pessoas. Então esta palavra também, mostrando a palavra confiança não como advérbio, mas confiança como uma pessoa. Então na epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 14, diz: porque nos tornamos participantes de Cristo. Veja, onde está agora outra vez a mesma palavra grega. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Como é que se torna participante de Cristo? Como é que se participa de algo? Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Veja, se retivermos o princípio da nossa confiança até ao fim. Entenda que não mantendo nossa própria confiança em nós mesmos, mas nossa confiança nele e naquilo que ele tem feito por você. Se fala desta confiança nas Escrituras, isso está tratando da confiança em uma pessoa, em Cristo. Não uma confiança qualquer. Por isso eu disse que não era confiança como advérbio, mas confiança tratando-se de uma pessoa. Porque esta confiança tem que ser na pessoa de Deus mesmo, naquilo que ele fez por você. Agora, da mesma forma que eu disse antes para vocês, a fé não é uma confiança numa coisa. A fé não é ter confiança em alguma coisa. Mas a fé é uma pessoa.
E uma vez que você tem a convicção de quem é esta pessoa, então você tem a fé desta pessoa em você. A fé do próprio Deus em você. Quando você tem a fé do próprio Deus em você, então você sabe quem você é, sabe qual é o seu lugar, sabe qual é a sua posição e sabe o que Deus exige de você. Quando o Senhor Jesus chegou a este ponto, ele se desprendeu do seu próprio pensamento e ali obteve a maior vitória de todos os tempos, quando ele se colocou debaixo da perfeita vontade do Pai. William Branham disse: ele poderia ter seguido adiante com outra coisa. Ele poderia ter feito uma decisão. Ele poderia ter escolhido viver uma vida normal. Ele poderia ter escolhido ter um casamento, ter filhos, ter um lar, ter uma família, ter trabalho e tudo isso. Ele tinha sua própria vontade. Ele estava ali como homem. No entanto, o que ele fez? Pai, se possível, passa de mim este cálice, para que eu beba. Mas, todavia, não seja feita a minha vontade. Então, isto diz para mim que o Senhor Jesus tinha a sua própria vontade. Da mesma forma que Deus me deu o meu livre-arbítrio. Da mesma forma que Deus deu a você o seu livre-arbítrio. Agora você, com o seu livre-arbítrio, você poderia muito bem dizer nesta noite: eu não tenho que ouvir o resto deste culto. Isso está muito enfadonho para mim. E você poderia muito bem se levantar e ir embora. Você, com o seu livre-arbítrio, você diz assim: eu servi a palavra até hoje, eu segui a Cristo até hoje, mas a partir de hoje eu quero viver minha vida. E você, com o seu livre-arbítrio, você poderia fazer aquilo. Você diz: bem, mas se Deus me predestinou antes da fundação do mundo para ser seu filho, então Ele não vai me deixar fazer isso. Não vai? E por que foi permitido o filho pródigo ir comer bolotas de porco? Chegou um momento que ele tinha que tomar uma decisão. E quando ele tomou aquela sua decisão, ele disse: eu quero viver diferente a partir de hoje. E quando ele disse: eu quero viver diferente a partir de hoje, o seu pai não lhe impediu. Disse: pai, o que me pertence me dar para mim, a parte da herança que seria minha depois que tu morreres, eu já quero agora. Veja que coisa. É muita petulância, não é? Nem esperou o pai morrer. Às vezes acontece isso. Vê? Às vezes acontece isso. Então o que é meu já me dá, que eu quero gastar com meus amigos, eu quero ganhar minha vida. Em outras palavras, deixa-me gozar a minha mocidade. Pois bem, ele estava ali através do seu livre-arbítrio. Ele escolheu viver de acordo com os ditames do mundo. Ele queria seguir as modas, as piadas, as apresentações, o modelo do mundo, aquilo que seus amigos faziam, ele queria fazer também. Porque durante todo o tempo ele ficou dentro de casa, ele ficou cuidando das coisas do pai, trabalhando na lavoura, cuidando. Como você, durante tanto tempo, você tem vivido na casa de Deus, chega-se um momento que você pode, por sua livre e espontânea vontade, dizer: eu quero viver diferente. E você tem o livre-arbítrio para isso. Agora eu quero vos mostrar o outro lado. E uma vez, e você é um filho obediente, uma filha obediente, e você sabendo que Deus te deu esta liberdade de você escolher servi-lo ou não, de vir para a igreja ou ficar em casa, de ouvir a palavra ou ouvir uma novela, de ir para os cultos ou ir para qualquer outro ambiente, de falar coisas boas ou contar piadas como os mundanos, você tem essa escolha. Mas quando você aprende e se torna um filho obediente à vontade de Deus, você diz: Senhor, eu sei que eu poderia fazer tudo isso. E Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas elas não me edificam. Então eu sei que isso está em mim. Minha carne perde por estas coisas, meus pensamentos perdem por isto. Mas, Senhor, não se faça a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Enquanto outros preferem sofrer um pouco, bater a cara na parede, voltar com todo ferido, para dizer: realmente agora eu aprendi. E outros deixarão para quando tiverem com mais idade, quando já não tiverem mais o que fazer neste mundo, quando já não tiver mais nenhuma alegria na carne, então vão querer obedecer a palavra de Deus. E eu espero que ainda encontre tempo para isto, para arrependimento. Porque chegará um momento que muitos procurarão e não adiantará nada fazer ou não fazer, vir ou não vir, crer ou não crer, porque a porta da graça estará fechada para tais pessoas e não adianta bater na porta, porque vai ser dito assim: eu não conheço a vocês. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não, enquanto você teve tempo, você teve chance, você não quis. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvir sua voz, não endureça o seu coração. Vê? Então o que é que temos aprendido aqui até agora? Observe isto.
de acordo com isto que temos encontrado nas Escrituras. Se retiverdes firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Então você não mantém esse princípio de confiança em você mesmo, porque você sabe, se você confiar em você, o que é que você faz? Você sabe. Paulo disse, miserável homem que sou. Se um homem como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, o que podemos dizer sobre nós mesmos? Que tipo de grau de santidade temos alcançado? Observe a vida de Paulo e observe a sua. Veja o quanto que aquele homem se desprendeu de tudo, a ponto de dizer assim, olha, eu sei viver na escassez, eu sei viver na bonança, eu sei estar na saúde, ou na doença, na altura, na profundidade, seja onde for. Dizer em tudo, eu aprendi a lição, em outras palavras. E até que ponto já temos aprendido? Pois bem, fé, então, é ter uma confiança na pessoa, não em uma coisa. Você leu nas Escrituras e Abraão começou a caminhar porque Deus disse para ele que caminhasse. Observe isso. Eu disse antes, deixe-me voltar mais um pouquinho. Fé é como se estivéssemos em uma viagem e não sabemos para onde vamos, mas sabemos com quem estamos indo, ou quem está nos conduzindo. Então, quando você deseja saber aonde você vai, então começa a interpretação. Como é que é o céu? Como é que é lá? Paulo foi e disse, olha, o que eu vi. O que vi, eu vi. Não tem vocabulário para vos contar. Não subiu ao conhecimento humano. Não subiu ao entendimento do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O profeta do Senhor foi até a região dos salvos. E o anjo disse, esse é o lugar que é chamado as almas sob o altar. Mas ele viu apenas um lugar onde estavam os irmãos em descanso, em repouso, esperando um momento. Ele disse, eu quero ver Jesus. Não, Jesus está mais acima. Não é tempo ainda. Não é o momento ainda. Então, mas eu quero saber o que tem lá, como está lá. Você quer saber como é o céu? Você lê nas Escrituras, você encontra tronos e relâmpagos, raios e trovões, e arco-íris e seres extraordinários ao redor do trono. Pois bem, o que você sabe sobre isso? Apocalipse é o livro dos símbolos. Apocalipse é o livro dos enigmas, das parábolas, dos símbolos. O que ali é real, vamos dizer assim, literal, e o que é figurativo e simbólico. Deus disse para Moisés fazer o santuário, o tabernáculo, do jeito, do modelo que Deus mostrou para ele na montanha. E o modelo que Deus mostrou para Moisés era um modelo do céu. Vê? Mas o que sabemos sobre isso? Nós nem sabemos como é a terra direito. Nós nem sequer nos conhecemos a nós mesmos. Nós nem sequer aprendemos até onde vai a função de cada parte do nosso corpo. Porque se soubéssemos, deixaríamos de comer determinadas coisas, de beber determinadas coisas, de praticar determinadas coisas, até mesmo de falar determinadas coisas. Qual é a questão de comer e falar? Bem, talvez você não saiba que quando você come alguma coisa ofensiva, aquilo vai ofender alguma coisa no teu corpo. E quando você também fala coisas que não se deve, palavras torpes na boca, ou pensamentos maliciosos em suas mentes, aquilo também atrapalha teu corpo, atrapalha todo o movimento, todo o organismo. Por que será que para dizer uma mentira você tem que olha, falar uma verdade é uma coisa espontânea. Mas para poder você mentir, você mexe com todo o seu sistema nervoso. Para dar um sorriso, é a coisa mais simples que tem, você rir, faz bem. Mas para você fazer uma careta, você tem que movimentar, eu nem sei quantas centenas de músculos. Eu tinha a quantidade. Mas para você fazer uma careta, você tem que trabalhar com não sei quantos músculos, forçar cada um deles. Porque não é normal você fazer careta, mas é natural você rir. Pois bem, vamos continuar aqui, senão eu vou entrar por questões medicinais e todas estas coisas, né? Abraão começou a caminhar por fé. E por que ele começou a caminhar? Porque Deus disse que ele caminhasse. Foi aqui onde eu parei há pouco. Então, se Deus disse a você para você caminhar, e você caminha, então você tem que saber que está caminhando por fé, porque Deus disse para você caminhar. Se Deus disse para você crer em algo e Ele revelou aquele algo, então você estará caminhando com Deus a partir do momento que você começa a crer naquilo. Agora, quando você crer, você obedece. Não é a questão de dizer, eu creio,
Todo mundo diz que crê em Deus, todo mundo diz que crê na palavra de Deus, todo mundo diz que crê que a Bíblia é a verdade, mas obedecer, bem poucos. Isso significa que eles realmente não creem. Eles apenas creem com os seus lábios. Tem como crer apenas com os lábios? Jesus disse que sim. Este povo honra-me com os seus lábios. Isso quer dizer apenas por palavras. Este povo honra-me com os seus lábios, mas os seus corações está longe de mim. Pois bem, quando você sabe que o seu coração trata-se do seu entendimento, quando diz respeito às questões doutrinárias bíblicas, Jesus estava dizendo que estas pessoas estavam dando-lhe honra apenas com os lábios. Mas o entendimento deles estava longe. Eles não tinham nenhum conhecimento sobre Deus, por isso estava chamando Jesus de Beelzebul. E ele disse, a adoração que vem dessas pessoas é vã. Em vão me adoram dos homens. Quando se ensina uma doutrina que é preceito de homem, essas pessoas que creem nessas doutrinas ou nesses preceitos, elas não estão tendo fé em Deus, não estão adorando a Deus. Porque uma vez que a fé é a substância do próprio Deus que vem a você, e isto vem através do ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Quando você recebe conhecimento humano, interpretação humana, preceitos de homem, você está recebendo a essência do homem, o conhecimento do homem, vamos dizer assim, a astúcia do homem dentro da questão bíblica. Eles são muito astuciosos, muito fanáticos, muitos entendidos, muitos estudos e todas essas coisas. Então isso significa que tudo que aquele homem faz, tudo que aquela mulher faz, está sendo em vão, a menos que elas mudem seus pensamentos, sejam renovados, transformados através da renovação do entendimento, e este entendimento já não pode ser mais seu, mas é o entendimento do próprio Deus que tem vindo a você, e quando vem o entendimento de Deus a você, ou quando Deus revela seu plano a você, então dali por diante você pode estar caminhando através da fé do Filho de Deus. E esta fé de Deus mesmo em você faz com que você procure saber em todas as questões qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não importa se a vontade de Deus seja para que você vá até a cruz. E seja, quando foi dito a Abraão, caminhe comigo por fé, Abraão caminhou. Quando o Senhor Jesus se encheu do Espírito, e a Bíblia diz que ele foi tomado ali nas águas, João disse, eu vi o Espírito Santo vir sobre ele na forma de uma pomba, e quando a voz disse, este é meu Filho amado, no qual eu tenho o prazer de habitar, observe o que a Bíblia diz. E Jesus, saindo logo da água, cheio do Espírito Santo, foi o quê? Conduzido para o deserto. Bem, Jesus cheio do Espírito Santo, ele poderia ter ido para um lugar totalmente diferente, mas o Espírito Santo conduziu para o deserto. Então, quando o Espírito Santo vem a você, ele poderá te conduzir exatamente para o lugar que você não quer ir. Ele poderá te levar a fazer coisas que você nunca pensou em fazer. Ele mudará a tua vida a tal ponto que você vai dizer assim, mas eu não esperava que eu fosse assim, ou que eu fosse deixar disso, ou não gostar mais disso. O Espírito Santo não pensa que ele vai te levar para o trono, para ser o maior entre as pessoas. As pessoas querem receber o poder do Espírito Santo para falar em língua, para profetizarem, para interpretarem, para poderem ser chamados os irmãos cheios de dom, a irmã cheia de dons espirituais. Aquele irmão que tem muita fé, ele olha e as pessoas são curadas. Elas querem receber o Espírito Santo para poder colocar os dons em operação e receberem destaques e alcançar fama e popularidade. Foi isto que quis o mágico, Simão mágico. Ele quis pagar pelo dom que estava nos apóstolos. Mas enquanto o dom que estava nos apóstolos fez com que eles fossem humildes e sendo conduzidos à prisão e sendo açoitados e tudo, Simão mágico queria aquele dom para fazer muito mais do que ele fazia com seus livros de mágicas antes dele se converter. É isto que as pessoas querem. Elas querem o Espírito Santo para, através dos dons espirituais, se tornarem famosas. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio a Jesus, ele foi levado para o deserto. Vê? Mas eu estava falando de Abraão. Aqui estão dizendo que eu só tenho 10 minutos. Não sei porquê. Né? Eu comecei o culto agora. Pois bem. Abraão, por fé, começou a caminhar porque Deus disse que ele caminhasse. Então vamos trazer de Abraão para cá. Hoje, nós caminhamos na luz do dia.
E esta luz tem que ser dia a dia. Não adianta você caminhar na luz hoje e amanhã você está caminhando em trevas. Não adianta você querer viver os méritos do passado. Dizendo, no passado eu orava, no passado eu lia, no passado eu temia a Deus, no passado quando eu ouvia uma coisa assim, meu coração tremia. As lágrimas vinham aos olhos quando falava sobre estas coisas. Não adianta o passado. Queremos saber como está hoje. No passado você caminhou com Deus. E hoje? No passado você era temente a Deus. E hoje? Amanhã eu faço, amanhã eu vou. Amanhã eu mudarei de vida. Amanhã eu me arrependo disso. Você não tem o amanhã. O passado já foi. O passado já foi comido pelo mofo. Vê? O passado já foi comido pela ferrugem. O passado já passou com o tempo. Deus exige de você é hoje, é o caminhar hoje, é agora. E da forma que você está caminhando agora é o que vai determinar o teu amanhã, o teu futuro. Né? Então nós caminhamos na luz dia a dia, de semana a semana. E eu digo para vocês, não sabendo exatamente aonde vamos. Você diz, escuta, mas eu teria que saber aonde vou. Bem, você sabe o que é estar com Deus? Lembre-se de anos atrás do conhecimento que você tinha sobre Deus. E daí a pouco veio uma mensagem que mudou tudo aquilo que você pensava. Então isso quer dizer que você não sabia para onde você estava caminhando. Mas por Deus ter te guiado até ali, chegou o momento que Ele deu um signal na tua vida, te mudou a tal forma, e você começou a caminhar na direção que Ele te indicou. Mas você não sabia até onde Ele te levava. Daí a pouco você veio para uma mensagem. E isso te levou até um certo lugar. E você não sabia que ia chegar até ali. Até onde você sabe que vai? Daqui a pouco Deus te mostra um outro conhecimento. Você diz, eu não sabia disso. Então você tem que caminhar dia após dia. Com a fé de Deus em você. E se hoje sabemos do que sabemos, amanhã você poderá saber de algo muito mais sobressalente do que tudo que você já aprendeu até agora. Isso significa que você não sabe para onde você está indo, mas é importante você saber com quem você está andando agora. Porque este que começou a obra é o que vai dar o acabamento. Paulo disse, estou certo disso, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então você pode ficar imaginando como é esta perfeição, você pode sonhar como esse final, vamos dizer assim, a totalização desta obra do plano de Deus. Você nunca vai chegar nesse final, você nunca vai conseguir imaginar como esse final, porque isso está nele, em Deus mesmo, e Ele te revelou até agora. Então o que Ele te revelou até agora, é nisto que você tem que caminhar. Mas amanhã, se você caminhou com Ele hoje, então amanhã Ele te mostra mais um pouco. E quando Ele te mostrar mais um pouco, você terá que caminhar de acordo com aquilo. Hoje já será passado amanhã. Estão entendendo isso? Então observe aqui rapidamente. Mais 5 minutos para diante. O que Abraão fez foi exatamente isto. O que Enoque fez foi exatamente isto. Ele caminhou com Deus. E eu digo para os irmãos, outra vez, realmente não importa aonde Ele nos está levando. Não importa aonde esta fé, aonde a essência de Deus está nos levando. Se você confiar nele completamente, você confia em Deus completamente? Então vamos ver onde Ele te leva. Amanhã ou depois você poderá estar no hospital. E é ali, quero ver, é ali no hospital que você poderá esperar e confiar nele para que a oração da fé, a unção com óleo, seja o que for, te tire de lá para casa. Mas se os médicos disserem para você, não tem mais jeito, dessa você morre. Então vamos ver se você vai continuar caminhando com Deus. Vamos ver se quando amputar a sua perna, você continuará caminhando com Deus. Vamos ver se quando você perder seus olhos, você continuará caminhando com Deus. Vamos ver se quando todos te desprezarem, quando você for traído por as pessoas que você mais ama e confia, vamos ver se você vai continuar caminhando com Deus. Meus amigos, não é questão de saber para onde vai, mas a questão é saber com quem você está caminhando. Não importa o lugar para onde você vai. Jesus disse que temos que ser como o quê? Como meninos, para poder entrar
no reino de Deus. Ele disse: qualquer um que não se fizer como menino, não pode entrar no reino de Deus. Poderíamos tomar aqui qualquer exemplo, mas o nenenzinho menorzinho que tem aqui é o Paulinho, João Paulo aqui. E o João Paulo é tão criança, ele é tão pequeno, e desde que ele nasceu, ele tem aprendido a confiar em seus pais. E ele confia no papai, confia na mamãe, porque é quem cuida, é quem dá banho, e cada vez que você dá banho, cada vez que você dá comida, cada vez que você troca de roupa dele, ele sabe que está sendo cuidado. Então chega-se o momento de ser conduzido. E quando ele tem medo de dar seus primeiros passos, ele sabe que alguém fica na frente e estende a mão para, se ele cair, segurar. E isto é uma demonstração de confiança. E às vezes queremos tanto mostrar que a criança já sabe andar, que a deixamos sozinha e vamos mais adiante e queremos puxar mais. E a criança termina caindo e perdendo a confiança. E muitos sofreram tombos tão esquisitos que passaram até 4, 5 anos se arrastando com medo de se levantar. Você diz: pode acontecer? Tem crianças que deixam de falar por causa de algum trauma. Não nasceram mudos, nem surdos, mas chegam a deixar de ouvir e a deixar de falar. Eu conheço um moço, um irmão, já com mais de 30 e tantos anos. Até hoje ele tem dificuldade de falar. Ele gagueja muito na hora de falar, na hora de se expressar. Por quê? Era já um garotinho, quando a moça que cuidava dele deixava preso no quarto escuro. E ele ficava com medo lá dentro. E gritava e ninguém atendia. E ele perdeu a fala. E quase ficaria mudo por completo. Se os médicos não tivessem alertado a mãe, a irmã, para tirar esta moça de dentro de casa. Porque ela ia chegar a deixar ele mudo. O que é que ela fazia? Apenas fazia medo e o deixava preso dentro do quarto escuro enquanto saía para a praça, para fazer outra coisa. Enquanto sua mãe trabalhava. O que é que essa criança, o que aconteceu com ela? Ela perdeu a confiança. E como contar para seus pais se era empregada de confiança? E como contar para a mãe que o pai está sendo estuprador dentro de casa, se a mãe ama aquele homem e dá uma surra na filha se ela falar mal de seu pai? Você está entendendo a complicação como é que é? Poderíamos continuar nisso, olha, e entrar na nossa vida do dia a dia e não teríamos hora para parar. Mas eu sei, amanhã temos serviço e tudo mais. Não podemos ir muito longe. Então eu disse que essa criança, ela confia em seus pais. E quando chega o momento dela trocar de roupa e ela gosta de passear, ela sabe para onde vai? Ela sabe para onde está indo? Para onde você está levando? Vamos passear. Às vezes é na padaria comprar um pão. Porque ela quer sair com você. Ela não sabe para onde vai e não se importa com isso. Mas ela tem confiança quando você a toma pela mão e ela caminha ao seu lado. Ela sabe com quem se está indo. É assim a caminhada para o céu. Aqueles que estão preocupados como será o futuro, como vai ser lá, que coroa vai receber, que tipo de galardão vai receber. Eles estão tão preocupados com o amanhã que se esquecem o que Deus está fazendo hoje. Por isso eu digo, não se preocupe lá. Se preocupe com isto aqui agora. Veja como você está caminhando. Veja se você está seguro em suas mãos hoje. E caminhe com Ele. Jesus disse, quem nos fizer como uma criança não pode herdar o reino de Deus. E uma criança não está preocupada para onde seu pai está levando. Ela quer ter confiança de estar com Ele, porque sabe que está protegida. Seu pai não vai jogá-la na linha do trem. Não é? Bem que vou te falar, né? Nos dias que nós estamos vivendo, misericórdia. Vamos colocar de pé? Os meninos pequenos, eles têm confiança em seus pais. Confiança completa. Enquanto seus pais estão com ele. Agora, outra coisa sobre a fé, que antes de eu despedir vocês, eu gostaria que vocês entendessem o que estamos falando nesta noite, é que há somente uma fé. Uma fé. Há somente uma fé, porque há somente um Senhor. Olhem, a fé
Porque Paulo disse que há uma só, é a fé daquele que é o Senhor. Esta fé única é porque há um Deus único. Vê? Olhem no princípio como estava. Olhem o que acontecia no princípio. Havia somente Deus. E nele estava um pensamento. E de como ele desejava que as coisas fossem. Tudo isso estava no pensamento de Deus. Agora, a coisa disto é que Deus teve que ter fé em si mesmo. Irmão, isso é tão importante sabermos disso. Porque se você sabe quem Deus é, como Deus trabalha, então você sabe como você, como filho de Deus, deve ser e deve trabalhar. Tudo estava em Deus. Então Deus teve que ter fé em si mesmo para trazer o seu plano em acontecimento. Para materializar aquilo que era seu plano. O plano inteiro estava nele. E ele teve que ter fé em si mesmo e falar a palavra para que aquilo acontecesse. De modo que a fé, ele expressou, e quando ele expressou esta fé, ele trouxe tudo aquilo que estava em seu pensamento, em seus atributos. Esta fé que estava em Deus e trouxe tudo à existência, foi a mesma fé que estava em Jesus Cristo, quando ele assumiu sobre si a completa vontade de Deus e caminhou do jardim do Getsêmani até o sacrifício na cruz. A mesma fé de Deus em Jesus. E a igreja só caminhará com Deus se ela receber a mesma fé que estava em Jesus Cristo. Não adianta sua fé, não adianta sua confiança. Deus não quer nada de você. Nada de mim Deus quer de você. Nada é aquilo que Ele já te deu. Se Deus te deu amor, Ele quer esse amor. É esse amor que você de volta dar a Deus. Se Deus te deu fé, é esta fé que você de volta dá a Deus. Se Deus te deu confiança, é esta confiança que Ele quer que você tenha nele. É o amor de Deus em você. Não adianta você tentar, você forçar. A Bíblia diz, não é por força e nem por violência. Se meu espírito não estiver em você, nada feito. Paulo disse, não é quem quer ou quem corre atrás. É para aqueles que Deus usa de misericórdia. Amém? Oremos nesse tempo. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nosso eterno Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós nesse instante oramos e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. E pedimos encarecidamente que a fé de Deus, a essência de Deus, possa estar sobre nós, Pai. Aquela substância tão sagrada e santa que veio sobre o Senhor Jesus, a ponto dele dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice, para que eu beba. Mas, Senhor, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E agora, ele assumindo, então, não seu próprio pensamento, mas o próprio desejo do Pai, ele foi até o Calvário e morreu pelos meus pecados. Senhor, que esta mesma essência de vida, que esta mesma fé, possa estar sobre a tua igreja, possa estar sobre o teu povo, para que possamos caminhar por esta fé e nos desprender dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias vontades, desejos, razões, egoísmo, seja o que for, mas que possamos assumir a vontade de Deus nas nossas vidas, para que o Espírito Santo assuma o controle sobre as nossas vidas e que possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória, à medida que tu abres teu entendimento a nós, que possamos a cada dia ser filhos amados do Pai e sermos um exemplo entre os exemplos, ser um irmão entre os irmãos, ser uma vida entre as vidas das pessoas, ser uma luz entre esses grandes luzeiros que tu tem colocado sobre a terra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas faltas e incapacidades. Ensina-nos como viver a tua palavra. Dá-nos porção dobrada do teu Espírito a cada dia. E que a fé de Jesus Cristo possa estar em nós, para que assim possamos cumprir a vontade de Deus. Abençoe meus irmãos que à distância ouvem este culto pela internet. Ajude a cada um deles. Aqueles que ouvem, que estão em seus lares, como num culto doméstico, Senhor. Aqueles, ó Deus, que ouvirão futuramente a gravação deste culto. Que todos sejam abençoados pelo Senhor. Aqui está esse pedido de oração que fez esta mãe por seu filho e sua família. Te pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, ajude, dê graça, força, virtude, vigor sobre estas pessoas. Dê saúde para seus corpos físicos e espirituais também. Cuide da alma dessas pessoas, Senhor, porque são lavoura do Senhor.
no nome de Jesus Cristo, que cada uma dessas pessoas aqui seja abençoada por Ti. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, do jeito que eu comecei, eu termino. Aquilo que lemos na mensagem da libertação total, a respeito de quando o irmão erra, então, ore por aquela pessoa, ouça aquela pessoa, sente junto daquela pessoa. Antes de ir a Deus, converse primeiro com aquela pessoa, se acerte com ela. Eu quero dizer algo mais para vocês. Se eu tivesse a certeza que o irmão Antônio é uma palha, uma casca, e sabendo eu que a semente não herda com a palha, porque no final de tudo a semente vai para o celeiro de Deus e a palha vai para ser queimada, mesmo assim, que direito tenho eu de desprezar o irmão Antônio como palha? Não posso fazer isso, porque enquanto ele palha e eu semente, mas ele está ali para me proteger. A palha tem que estar para proteger a semente. E como você não sabe quem é palha ou quem é semente, o conselho de Paulo é que cada um tenha o outro como superior a si mesmo. E como é que você trata o seu superior? Prestando homenagem e continência, não é? É assim que você deve fazer com o seu irmão, com a sua irmã. Este é o conselho que eu tenho para você. Deus os guarde. Obrigado, irmãos, as pessoas que nos visitam. Tenham todos uma boa noite, um final de uma semana abençoadas por Deus, no nome de Jesus. Obrigado.